Boa noite para todos. Estamos chegando com o programa Militão e Militão. E para começar o programa de hoje, eu quero mostrar a nova edição da revista Spotlight, que está circulando por Londrina, né? Com a advogada Ludmila Rodrigues Simões na capa e várias matérias interessantes que a Spotlight traz. Então, você vai encontrar a Spotlight em consultórios, em empresas, né, muitos lugares onde ela é distribuída. Dê uma olhadinha. Quero também te dar uma dica de bons negócios. Há 22 anos no ramo atacadista, o Silo da Moda em Londrina atende milhares de clientes que conhecem bem a qualidade de seus produtos. E a dica de hoje é para você, fabricante, empresário que busca novas oportunidades. Aproveite para conhecer o Silo da Moda e as condições diferenciadas para abrir sua loja neste que é o maior centro atacadista têxtil da região norte do Paraná. Você é convidado para fazer bons negócios. Vale conferir. Silo da Moda, 3379.000. E amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. No programa de hoje nós vamos conversar com Aldemar Mascarenhas, que está de volta ao programa Militão e Militão. Ele ficou quase 20 dias fora de Londrina, inclusive, e agora está de volta com novidades. Boa noite, Aldemar, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, senhor de casa. Estamos retornando, né, à nossa querida Londrina, cidade que amamos, né, de coração. Primeiro, conta a novidade na Federação dos Lotéricos. O que aconteceu? Nós estivemos fora esses dias, eu aproveitei para dar uma chegada lá no estado do Piauí, mais precisamente em Parnaguá, na cidade onde residem os meus familiares, e dar uma geral, né, na família que faz, isso é importante, né? E depois retornei a Brasília, dia 27 e 28 aconteceu a nossa eleição da nossa Federação Nacional, onde fomos eleitos, né, na condição de vice-presidente de assuntos parlamentares da Federação para os próximos 4 anos, né? Opa. Um projeto bastante envolvente e com muita responsabilidade, porque a rede lotérica hoje, a cada dia que se passa, ela se consolida perante a sociedade como um grande canal, prestador de serviço para as pessoas, principalmente para os cidadãos que não têm a oportunidade de exercerem a sua condição de cidadania. E a rede lotérica proporciona tudo isso para essa camada da nossa sociedade. Mas é preciso sensibilizar os parlamentares, né? Para que a categoria não seja prejudicada, né? Claro, Marcelo, veja bem, nós dependemos, né, e estamos diretamente envolvidos com decisões do parlamento, que às vezes fortalece e às vezes fragiliza o nosso negócio. Por isso é importante nós termos ali uma representatividade forte e a nossa missão é criar nossa frente parlamentar de defesa dos interesses da classe que representamos hoje, que é responsável pela geração de mais de 90 mil empregos a nível de Brasil, e eu acho que tem que ter o seu espaço, exatamente nesse momento onde se discute o marco regulatório de jogos no Brasil, principalmente da Caixa Econômica, que agora parece que querem também privatizar alguns setores, como o setor de seguros, setor de loterias, não sabemos, mas então a gente precisa ficar vigilantes com isso e com força representativa de forma política. A nossa missão como representante da categoria a nível de Brasil, cuidar desses interesses da nossa classe lá em Brasília. Agora, você também deu uma olhada no início aí das eleições municipais, com as convenções por todo o Brasil, né? Sim, claro. Eu estive lá no Piauí acompanhando, eu tenho um sobrinho que é candidato a prefeito de uma cidade, próxima à cidade onde residem os meus familiares, cidade de Gilboés, lá no sul do estado do Piauí. E vindo para Londrina, participei aí da nossa convenção do nosso partido, PSDB, que lançou aí o pré-candidato Walter Ossi, né? E a chapa de vereadores, que está bastante concorrida na minha avaliação. Só o Kanashiro, né? Um vereador de muitos mandatos aí, que desistiu então, não vai ser mais candidato? Realmente, o Kanashiro
ele já tinha falado na executiva, onde nós participamos, aqui do PSDB local, e reafirmou isso no dia da convenção, que ele não participará este ano, nesse pleito, como candidato, pré-candidato a vereador na cidade de Londrina. Então ficou aí uma brecha, né, para que as pessoas disputarem os votos, eu diria, votos cativos do Canachito, e está aí, mais uma oportunidade. E eu devo adiantar aos senhores, eu não sou candidato a vereador, apesar de pré-candidato, apesar de ter comentado aqui em programas anteriores, em função de ter assumido essa responsabilidade nacional com relação aos nossos lotéricos, eu abri mão da minha candidatura a vereador na nossa cidade, né, e dando aí oportunidade para que outros possam concorrer. Olha, você vê que muita gente, e eu era um dos que, acreditava que o prefeito Alexandre Kiref ia voltar atrás da decisão dele e ia ser candidato. Mas ele decidiu não ser mesmo, né, Ademar? O Kiref a gente já sabia. Eu tive alguns contatos com ele, conversei com ele uma vez no aeroporto de São Paulo, conversei aqui mesmo em Londrina, e eu sabia que havia uma pressão muito grande, inclusive por parte da própria família, né, e de que ele não deveria dar continuidade. Até porque eu sou contra a reeleição, Marcelo. Eu acho que a política tem que haver uma reforma política no país, passar esses mandatos de 4 para 5 e acabar com esse negócio de você fazer postergar mandatos, né? A reeleição é um negócio que ela não é de bom tom para as pessoas e para o próprio país. Por quê? Imagine você ser humano, quando você faz uma coisa pela primeira vez, sabendo que você vai ter uma segunda oportunidade, você se agiganta na primeira para ganhar a segunda. Aí na segunda você já não faz com aquele impacto de vontade, aquela coisa, né, aquele tesão louco que você tem que ter, porque já é a segunda vez, você sabe que você não vai continuar mais. Isso é da natureza humana, do ser humano. Então eu sou contra a reeleição, sempre achei que você tem que dar oportunidade pela renovação. A campanha, Ademar, é mais curta esse ano. E, inclusive, vereadores acho que não vão ter nem horário na TV, candidatos a vereador, né? Ficou mais difícil, então? Muito mais difícil, primeiro, pelas doações de campanha que você vai ter que limitar. Vai ter que ter muito rigor e transparência. Porque, graças a Deus, o país está num processo de passando a limpo. E eu vejo muita dificuldade, o cabo vai ter muita sola de sapato para poder sair nas casas pedindo apoio e voto para a população. E eu acho que aqueles que fizeram um trabalho ao longo do período, esses têm muito mais chance, porque eles realmente demonstraram que vieram. E tem aqueles que vêm e caem de paraquedas, né? Que querem já de cara chegar e fazer o seu nome. Eu acho que tudo é uma questão de maturação. A política é assim, não é diferente. Você primeiro tem que trabalhar. Eu digo isso porque eu tenho um pouco de experiência nessa questão da política, porque eu atuo à frente de uma federação, de um sindicato aqui dentro do estado do Paraná, e a gente realmente tem trabalhado nessa linha de entendimento e com esses objetivos todos. Então eu acho que tem mais chance nesse momento quem realmente já demonstrou que é capaz e aqui veio. Ademar, nessas andanças, especialmente pelo Nordeste, compra de voto ainda existe ou isso já acabou no Brasil? Não, não acabou, ao contrário. Eu vi uma cena lá no estado do Piauí agora, porque a energia elétrica chegou nas regiões mais longínquas desse país, né? Região, zona rural, cidades pequenas, que antigamente não tinham, elas hoje estão beneficiadas com a energia elétrica. Mas o que é pior, se dá esse benefício de ter o produto, mas o cidadão não tem condição de comprar. Então ele tem, não adianta nada. Ele usa um mês, 2 meses e corta porque ele não tem dinheiro para pagar. E Os caras estão tudo esperando agora o candidato ser referendado na convenção para começar a dizer, não, você paga minha conta de luz, que eu tenho 12 votos aqui na minha casa e eu vou, esse povo todo vai votar em você. Você já imaginou? Quer dizer, esse clientelismo, essa troca, ela continua de uma maneira muito aberta. Parece que as pessoas não respeitam a lei, eles passam por cima das leis, né?
Eu acho que a grande preocupação, eu deixei isso muito claro agora, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, né? Eu digo, gente, é preciso mudar essa cultura. Até verdade. quando vocês querem se servir, né, do dinheiro público para se manter no poder? É preciso trazer um projeto desenvolvimentista, um projeto de crescimento, utilizando a matéria-prima da terra para você gerar a renda que a família precisa. É assim que se trabalha diante do interesse público. Mas isso ainda não mudou, Marcelo. E aqui também tem disso, viu? Não pense que é só lá, não. Só que agora, nesse pleito atual, fique muito atento, porque, olha, depois de citar o negocinho aqui, telefone celular, o cara filma, o cara, ó, vai ter muito escândalo por aí. Estraga a vida de... Pode ter certeza. E obviamente que com o Walter Orsi você já deve ter conversado lá na convenção, e é amigo dele, mas você também conhece os candidatos dos outros partidos, como o Marcelo Bellinati, o Márcio Stan, o Luciano Odebrecht e outros que vêm aí, né? O que você espera ouvir na campanha eleitoral deles? O que você acha que é importante que eles abordarem para os próximos 4 anos de Londrina? Ou vai ficar nessa de sempre? O de sempre não tem mais espaço para o de sempre. Alguém que chegar em Londrina agora para representar a nossa cidade, ele tem que vir com um plano inovador, principalmente voltado para a questão da industrialização. O fator emprego é muito importante para uma geração nova que está aí, que está batendo cabeça à procura de oportunidade de trabalho. Então, essa autoridade que virá, ela tem que ser visionária, como eu sempre disse aqui. Ela tem que pensar grande, ela tem que pensar diferentemente dos anteriores. Londrina foi vítima de gestões nefastas no passado. Eu não vou dizer de quem, porque vocês já sabem. Só precisa dizer que o PT ficou 3 mandatos aqui na cidade, sem contar com o resto. Então, é preciso que Londrina volte novamente a pensar grande, no sentido de criar oportunidade para as pessoas em nossa cidade. Criar um programa e uma política de geração de empregos através da industrialização. É preciso que se desenvolva o Arco Norte, ele seja colocado em discussão, para ver se ele é viável ou não. Está aí uma oportunidade de se gerar emprego em nossa cidade. Obrigado, Ademar. Grande abraço. Um grande abraço e uma boa noite a todos vocês. Já já tem mais. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. De volta aqui com o programa Militão e Militão. Um abraço ao empresário Henrique Dias, que hoje, né, fez o lançamento do novo showroom do Silo da Moda. E, inclusive eu estive lá com toda a produção própria de calça jeans do Silo da Moda. É um show.
40 representantes comerciais por todo o Brasil. O Ciro da Moda vende, inclusive, as suas próprias marcas no bairro do Brás, em São Paulo. Você achava que a gente só comprava lá no Brás? Não. Hoje Londrina vende no Brás. É isso que é bacana. Parabéns, Henrique. E você que não conhece o Ciro da Moda, dê um pulo lá que vale muito a pena. Muito bem, fico com a dica de inglês da FD English. Ok, já aprendemos como formar perguntas com o auxiliar do. E também que sempre nas perguntas colocamos uma palavra para indicar que a frase é uma pergunta. Vamos ver agora o que acontece quando nas perguntas o verbo é ser ou estar. Let's go! Ele está com fome. He is hungry. Na pergunta, is he hungry? Estou atrasado. I am late. Na pergunta, am I late? Nós estamos perdidos. We are lost. Na pergunta, are we lost? Ela é inglesa. She is English. Na pergunta, is she English? Observe que o verbo ser ou estar, am, is e are, para funcionarem como indicadores de pergunta, é só colocar eles antes do sujeito. Por exemplo, você é o chefe do Fabiano? Are you Fabiano's boss? Está chovendo? Is it raining? Cuidado, você não precisa do do quando a frase tem o verbo ser ou estar. Por exemplo, do we are in London? Você consegue ver o erro? O verbo é are. Não precisamos do do, somente colocamos o are na frente do sujeito. O certo é, are we in London? Essa foi a dica de inglês com a FD English. Aqui conosco estão os advogados Loriberto Gonçalves e Leonardo Gonçalves. Boa noite, doutor Loriberto, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. Doutor Leonardo, como vai? Tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. Muito bem, o doutor Leonardo traz um tema bacana hoje, que é direito do trabalho, acordo de compensação de jornada. Vamos saber dele o que seria, doutor Leonardo, o acordo de compensação de jornada. O acordo de compensação de jornada, pouca gente sabe. A maioria das empresas hoje tem optado por fazer o famoso banco de horas, né, o acordo de compensação semanal, mas pouca gente entende o que na legislação como funciona, né, isso. Então, o que é o acordo de compensação de jornada? É uma possibilidade que a lei traz de, tanto para o empregado como para o empregador, ter um benefício. Ou seja, extrapolar as horas, né, de trabalho previstas em lei, que sejam 8 horas diárias, mas visando a compensação em um outro dia, né, de trabalho. E quais são os tipos, doutor Leonardo, de acordo de compensação de jornada? Bom, a gente tem 2 tipos de acordo de compensação, que é a compensação pode ser semanal, por exemplo, o pessoal trabalha mais, por exemplo, trabalhar 8 horas e 40 minutos para folgar no sábado, para não trabalhar no sábado. E aí mantém as 44 horas por semana, isso é possível fazer. Existe outro tipo também, que o pessoal faz um acordo de compensação, que pega e, para compensar um dia, por exemplo, vai ter um feriado estendido, e o feriado é na quinta-feira, o pessoal não quer trabalhar na sexta. Então eles estendem a jornada durante uma semana, né, respeitando os limites legais lá, e para poder folgar nesse dia e gozar do feriado estendido, né? Então são esses tipos. Aí tem, esses 2 tipos são caracterizados da mesma espécie, né, digamos assim. E tem o banco de horas, o famoso banco de horas. Esse é conhecido? Esse é conhecido e poucas empresas sabem aplicar, viu, Marcelo? Isso tem um problema muito grande. Se a gente vai na Justiça do Trabalho, a gente vê que a maioria das empresas que têm ação e que pedem invalidade do banco de horas é invalidado. Então, tem que tomar alguns cuidados que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o banco de horas, como que funciona? O banco de horas, você tem que, por exemplo, faz um acordo lá no sindicato, e aí a empresa que não necessita diariamente ou não tem essa ambição de compensar um dia só, mas que eventualmente o empregado tem que fazer umas horas extras. Então, para não ter que pagar e em benefício do empregado, eles acordam o seguinte, que a pessoa pode superar e gera um crédito para o empregado, que ele pode usar depois esse crédito, né, no prazo de 6 meses, para poder tirar um dia de folga quando ele escolher, entendeu? Então, é um benefício tanto para a empresa que não vai ter que pagar o adicional de 50%,
né, sobre a hora extra, como para o empregado que gera um crédito que ele pode utilizar eventualmente, caso ele precise. E quais os cuidados, doutor Leonardo, que devem ser tomados com relação a essa compensação de jornada? Nos vários tipos que nós temos, os cuidados são os seguintes. Não pode superar 2 horas extras por dia ou 10 horas. Cito isso 2 horas e 10 horas por quê? Porque às vezes tem no contrato de trabalho da pessoa que ela trabalhava 7 horas e 20 por dia. Ou seja, ela pode trabalhar no máximo 9 horas e 20 nesse acordo de compensação. Quem é o normal, de 8 horas por dia, não pode superar 10, certo? Então, esse é um critério, que se não for cumprido, se por exemplo um dia só superou 10 horas, já anulou o contrato. Já anulou o acordo de compensação lá. E aí tem que pagar tudo retroativo lá, o que não foi, as horas que não foram compensadas, tal, a empresa vai ter que pagar para o funcionário. Isso tem muitos casos na Justiça do Trabalho. Outro cuidado que tem que tomar é que tem que, mês a mês, demonstrar para o empregado, fazer um demonstrativo do que dá os créditos que ele tem, né, em relação às horas extras. Não pode omitir, esconder? Não pode omitir nem esconder, de forma alguma. Outra coisa que tem que fazer é que as horas extras elas não podem ser regulares, por todo dia ele fazer hora extra, entendeu? Porque isso também anula. E não pode ter o recebimento de hora extra durante esse período do banco de horas. Por exemplo, a empresa foi lá e não conseguiu compensar. Em menos de 6 meses ela vai lá e paga. Isso pode invalidar o banco de horas, tem que tomar muito cuidado. Interessante o assunto, hein? Podemos até depois falar mais sobre isso. Agora vamos conversar com o doutor Loriberto Vieira Gonçalves, falando de direito bancário, né? Alguns dos problemas dos consumidores com bancos. Dos consumidores, não. Você que está em casa já teve várias vezes esses problemas, né? Primeiro, cobrança indevida, doutor Loriberto, conta pra gente. É o seguinte, Marcelo, a cobrança indevida tem até um velho adágio, né, um velho dito popular que diz o seguinte: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, a pessoa, ao efetuar o pagamento, tem que guardar aqueles comprovantes todos, pelo menos durante um determinado prazo, para que, se for cobrada novamente, ela consiga comprovar que efetivamente pagou. E não admirem os nossos telespectadores aí, porque, na verdade, isso ocorre muito. A pessoa não guarda o comprovante. Não guarda o comprovante. Inclusive, recentemente, eu mesmo fui vítima de uma tentativa de uma companhia telefônica me cobrando coisas, inclusive de datas já prescritas e contas que efetivamente já haviam sido pagas. Então, isso ocorre. Eles mandam lá milhares, cobram milhares, e várias pessoas vão lá e não acham, ou não se lembram, e acabam pagando novamente. Então, hoje em dia, na verdade, a gente tem que ter um controle rigoroso de tudo que é pago e guardar esses comprovantes. Inclusive conferir o extrato bancário. Exatamente. E outra coisa, se foi cobrado também indevidamente, cabe, ao se comprovar o pagamento, cabe também uma ação. De dano moral, dano material e tudo mais. E com relação aos extratos bancários, às vezes vem cobrança indevida no extrato bancário, né? Você fica sabendo... Exatamente. Você tem que acompanhar direto, porque as instituições financeiras também cometem muitos equívocos. Cheque especial. Quais são os problemas? Cheque especial, um dos problemas maiores é que eu diria milhões de consumidores, milhões de brasileiros, sejam pessoas físicas e jurídicas, têm os maiores problemas aí deles em decorrência dos juros do crédito especial, que hoje está na faixa de 16,5% ao mês. Um absurdo, né? Um absurdo. Então, o que acontece? Existem determinados abusos, e esses abusos todos eles podem ser objeto também de análise judicial, desde que comprovado que realmente há esse abuso tudo, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física pode utilizar-se, né, dos meios judiciais para requerer os seus direitos. Juros abusivos, doutor Loriberto? Os bancos, na verdade, existem em decorrência dos juros que cobram, né? Pega o dinheiro é a mercadoria do banco, não se iludam, muita gente tem uma ideia diferente, mas tem que tirar a emoção, é só isso. O banco trabalha com dinheiro, cobra juros.
Isso, dentro de um determinado limite, é o normal. O que não se pode admitir é a abusividade, né? Então, as cláusulas leoninas e tal, tudo. Então, repito, os cheques de especial, né, do crédito, do cheque especial e dos cartões de crédito são os que têm maiores, que causam maiores problemas aí, danos aos consumidores. Não é brincadeira, não. TAC e TEC, explica o que é, porque tem gente que é até vítima do problema e não sabe nem o que é. TAC, o cara coloca lá TAC, ele assinou e tal. Normalmente as pessoas leigas nem leem direito o que está, ou se leem não vão entender. O que é TAC? Taxa de abertura de crédito. O que é TEC? Taxa de emissão de carnê. A jurisprudência majoritária tem entendido que essas taxas embutidas, dentre outras, em contratos aí de financiamentos, elas são ilegais. Então, pode, entre outras coisas, pode ser requeridas também judicialmente, né, a devolução desses valores. E a devolução é em dobro. Isso, em dobro, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha, hein? Cartão de crédito não solicitado. Quem não recebeu um, né? Isso é tão comum em corriqueiro que até eu mesmo, também novamente, há umas 2 semanas atrás, tive um problema sério, recebi de uma operadora aí um cartão. Na verdade, até não foi solicitado, mas eles ligaram e falaram que tinha um cartão disponível, aquela coisa toda, e que não tinha nenhuma cobrança de anuidade. Eu falei, olha, ainda gravei, falei, olha, geralmente falam isso, eu já fui vítima de outras vezes tal, e vem, não vem. Aí insistiram várias vezes, aí mandaram uns cartões extremamente bonitos, preto e tal, tudo aquele. No primeiro mês já veio a cobrança da taxa de anuidade. E eu fiquei 3 meses para conseguir cancelar e fazer essa devolução e cancelar tudo. Então, isso também pode gerar e gera dano moral. Então, possível aí de também ser discutido judicialmente. Doutor Oliberto, esse assunto é bom, voltaremos nele. Muito obrigado, grande abraço para você. Obrigado, boa noite a você, Marcelo, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, pelo convite, boa noite. Boa noite para todos.